Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos de multas de trânsito, tendo ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês, trabalhando por conta própria. E também ajudo os profissionais que já atuam nessa área a lotar a sua agenda e potencializar mais ainda os seus ganhos através de algumas dicas que eu utilizo no meu dia a dia. No vídeo de hoje, eu trouxe para você um tema bem bacana, porque eu vou mostrar para você como conseguir clientes suficientes para ter ganhos de R$ 4.000 por mês trabalhando por conta própria com recursos de multas. Mas antes, curte aí o vídeo porque é super importante para o nosso canal. Ajuda bastante a gente. E se você quiser que eu grave sobre qualquer tema relacionado a recursos de multas, a essa profissão, se você tem alguma dúvida de como começar, deixa aí nos comentários que eu gravo para você, tá ok? Então vamos lá. A maioria das pessoas que são profissionais autônomos, que querem trabalhar por conta própria, elas logo de cara tentam imaginar quantos clientes elas precisam ter para conseguir atingir a meta de pagar os seus boletos, né? Meta mensal, elas querem pagar os seus boletos, as suas contas, então elas começam a tentar imaginar quantos clientes vão precisar. É normalmente a primeira estimativa que se faz. O que não significa que no caso dos recursos de multas exista um número exato para que se consiga definir, tá, o ganho de R$ 4.000 por mês. Realmente não tem. Mas eu vou explicar o porquê. Eu resolvi tirar essa dúvida, que é uma dúvida recorrente das pessoas, porque eu faço alguns vídeos falando sobre esses ganhos, falando sobre essa profissão, e tem gente que pensa que são necessários mais ou menos 50 clientes para cima, né? Para conseguir esses ganhos de R$ 4.000 trabalhando com recursos de multas. Então, vamos tirar essas dúvidas e acertar esse roteiro já já, porque esse pensamento está equivocado e desanima aqueles que querem começar nessa área, querem uma nova oportunidade, já que essa oportunidade é muito interessante. A demanda é muito grande, os ganhos são bons, não precisa ser advogado, não precisa ter nenhuma graduação, precisa apenas criar competência, querer, tá? Porque a necessidade de profissionais é muito grande. Vamos entender como realmente funciona. Quando eu comecei a trabalhar com recursos de multas, eu não tinha realmente noção nenhuma do que podia esperar em relação a ganhos. Não tinha mesmo. Eu não conseguia determinar isso. Eu estava focada em aprender, em cancelar multas, em ser boa nisso, e eu não tinha noção realmente de quanto eu iria ganhar. Eu pensava em fazer, sabia que tinha várias possibilidades de ganhos, mas eu pensei assim, eu vou fazer propaganda, porque se cada condutor fizer um recurso comigo, eu vou ter entre 30 clientes novos por mês, pelo menos. Foi isso que eu pensei. Um pensamento inocente, também errado. Aí veio a experiência, né? E a experiência a gente só ganha com o tempo, a gente só ganha no campo de batalha. Eu entendi como é que é o dia a dia de quem faz recurso de multas e hoje eu fico rindo até desses meus pensamentos. Eu joguei muita estatística que eu tinha criado para mim fora, muita coisa mesmo, vocês não têm noção. Tinha mês e que... O que acontecia assim? Tinha mês que com apenas 3 novos clientes eu conseguia os ganhos até maiores do que R$ 4.000. Porém, em outros meses eu precisava fazer mais de 30 recursos de multas para conseguir esse valor aí. O que não é muito trabalho, porque, pensa bem, são 20 dias úteis e considerando que a pessoa consegue fazer até 6 recursos por dia, de qualidade, lógico, para se ganhar R$ 4.000 não era necessário um esforço exagerado, né? Porque se eu consigo fazer 6 recursos de multas por dia em 20 dias, eu consigo fazer até 120 recursos. Se com 30 eu conseguisse os R$ 4.000, estava bom, né? A grande questão é como conseguir manter esse padrão de R$ 4.000 por mês, pelo menos. Como conseguir isso? Como é que funciona? Aí eu pensava assim, pô, será que eu vou conseguir sempre? E eu sei que é essa dúvida de quem está iniciando. O tempo, então, fez o seguinte, ele me mostrou que com algumas estratégias eu conseguiria facilmente ter esses ganhos de R$ 4.000. Ou até mais. E eu vou explicar a vocês mais adiante que estratégias são essas. Mas essas foram observações que eu fiz com o tempo. A partir dessa percepção, eu passei a ter ganhos que
Foram a minha marca de referência durante os primeiros 8 meses fazendo recurso de multas. Eu consegui fechar nesses R$ 4.000 naquele início. Depois foram ultrapassados esses limites de ganhos porque eu mantive a mesma qualidade, me especializei e comecei a ter uma meta maior e comecei a ter mais clientes, né? Na minha percepção, hoje eu tenho ganhos e processos suficientes para manter as minhas despesas, o meu tempo livre, a minha diversão e a minha liberdade, do jeito que realmente eu queria. Eu cheguei aonde eu queria. Então eu fico mais próxima da minha família, eu já falei sobre isso até em outros vídeos. Esse era o meu desejo. Se eu quisesse ganhar muito, muito, muito mais, eu teria escritório, tá? E para quem não conhece essa área de recursos de multas de trânsito, não consegue realmente imaginar a quantidade de motoristas, de profissionais por aplicativo que procuram alguém competente para fazer seu recurso de multa, para poder ajudar eles, porque eles não podem ficar sem dirigir, eles não podem receber um processo de suspensão e ficar 6 meses parados. E talvez por isso não acredite na quantidade de clientes novos que um profissional top, né, pode ter a cada mês. Entenda bem, um profissional top, bom, tá? Para quem trabalha na área e não vê essa demanda, porque não tem clientes suficientes, trabalha nisso aí, não tem, para ter e não consegue nem ganhos, às vezes, R$ 4.000 por mês, eu digo apenas para que eles confiram o dia a dia de trabalho com o que eu vou mostrar aqui, para ver se eles estão fazendo exatamente o que eu estou falando aqui. E eu prevejo aqui na minha bola de cristal que não. Eu adianto para você que algo de muito errado essa pessoa está fazendo, está deixando de fazer. Tá? Isso pela minha experiência também. Nós, seres humanos, temos o hábito de duvidar de tudo que nos apresentam. Quando a gente não vive aquilo, quando a gente não consegue. É mais ou menos assim. A gente tenta ter algo, fazer algo, estuda, vai por um caminho, e aí a gente tenta, e aí de repente a gente não consegue. O comum mesmo é que a gente entenda, para fechar aquele assunto, que é impossível fazer aquilo e pronto. E se alguém consegue, a gente chama de golpe de sorte, porque a gente tentou de várias maneiras e não conseguiu. Mas sabe por que a gente tem esse comportamento? É muito simples, gente. Porque é muito difícil aceitar erro. Muito difícil aceitar que nós erramos. E eu me incluo muito nisso, tá? Eu era assim. É muito difícil aceitar que a gente falhou em alguma coisa, porque falhar dói. Desde o tempo da escola. Tirar 0 dói, errar dói, cair dói, todo mundo ri. Então, isso daí fica na nossa mente. Quando nós mudamos esse pensamento, não ligamos para errar, para falhar, a gente começa a entender que isso faz parte do processo, a gente se torna mais flexível e acaba descobrindo novos caminhos. Eu estou falando isso realmente por experiência própria, tá? Como eu disse, eu era assim, mudei e a minha vida realmente abriu de uma forma inexplicável. Eu passei a enxergar melhor as oportunidades. Antes eu pensava assim, quando eu via alguém conseguindo algo que eu queria, eu falava assim, isso não funciona para todo mundo. Hoje eu já penso da seguinte forma, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Eu vou ver qual foi o caminho percorrido, mas até eu chegar aí eu tive que mudar muita coisa na minha mente, tá? Eu tenho um amigo que ele sempre diz que se o grande, Thomas Edison, que é inventor da lâmpada, não tivesse feito 1.200 tentativas para descobrir a lâmpada, a gente teria demorado muito mais tempo para descobrir a lâmpada. Se o Thomas Edison levou 1.200 vezes, demorou 1.200 vezes para conseguir descobrir a lâmpada, não sou eu, sem desistir, não sou eu que vou desistir na primeira. É claro que não basta abrir um escritório de recursos de multas, colocar uma placa linda do lado de fora, um cartaz e praticar aquele marketing da esperança, que é ficar de braços cruzados lá dentro do escritório esperando o cliente entrar. E chega no final do dia e fala assim, não é possível, não existe cliente. Não é assim. Ficar esperando o telefone tocar, não vai dar em nada também. Não vai pagar suas contas, seus boletos, a luz do escritório, tá? Muito menos chegar a ganhos de R$ 4.000 por mês. Eu acho até que quem pensa assim vai levar uma vida e não vai chegar a esse valor. Vai até desistir antes. Mas,
Como conseguir esse faturamento inicial de R$ 4.000 por mês? Quando eu comecei a fazer recurso de multas, eu não pensava muito em valores, como eu já disse. Eu estava muito mais preocupada em aprender a encontrar erros nas multas, a cancelar as multas. O que eu quero dizer é que eu queria dinheiro sim, mas não era a minha primeira prioridade. Eu queria ter cancelamentos, eu queria ser boa naquilo que eu fazia, tá? E eu queria ser reconhecida e recomendada. Esse era o meu pensamento. Pô, eu estava começando, eu estava aprendendo, eu estava no início, como é que eu ia querer ganhar muito, tá? Eu fazia todos os processos, além das multas comuns, porque eu saí, eu me preparei para fazer os processos de multa, eu fazia o processo de suspensão, processo de cassação, processo de lei seca, eu estava preparado para fazer tudo isso. O que eu quero dizer é que esses processos são mais trabalhosos, eles têm um peso maior porque eles são muito mais graves e por isso eles têm um valor maior. Mas quem faz recurso de multa consegue fazer esses processos com qualidade. A penalidade de suspensão pode ser provisória ou perda definitiva da CNH, se for uma cassação. Então, o que aconteceu? Com esse meu pensamento, com esse meu objetivo, eu comecei a ter um bom índice de cancelamento. Eu também participava sempre ao cliente os andamentos do processo. Toda vez que eu fazia um recurso para ele, eu pegava o protocolo, tirava uma foto e enviava para o zap dele. E quando chegava no final no recurso de segunda instância, eu ficava sempre dando feedback para ele. Ou seja, ele tinha todo o histórico de todas os recursos que eu tinha feito para ele, tá? E ele ainda tinha de 2 em 2 meses, quando chegava na segunda instância, porque a segunda instância demora mais, ele tinha sempre o meu aviso dizendo, olha, o seu processo ainda está em recurso, ainda não foi julgado. Então, eu agia exatamente como eu queria que fizessem comigo, se fosse no caso, se eu fosse a cliente. E eu fazia isso de forma intuitiva, isso era a minha forma de trabalhar, tá? Mas essas atitudes de atenção ao cliente, somada a esses índices de cancelamento, me trouxe vários outros clientes. Eu fui muito indicada, até mesmo quando ainda não tinha resultado do recurso do cliente. Somente pela atenção que eu dava para aquela pessoa, quando alguém perguntava se conhecia alguém que fazia recurso de multa, eu já era logo indicada. Por quê? Porque eu dava feedback. Então, independente do resultado. Então, por isso eu sempre digo, cliente gosta de atenção, tá? Agora, como os profissionais que fazem recurso têm possibilidade de fazer processos que vão de uma multa de R$ 120 a R$ 1.000 e outros processos que podem custar R$ 2.000, não se sabe o que esperar no dia a dia. Não tem como você medir, né, quantos clientes precisam entrar, né, em contato com você por dia, por mês, para que você consiga esse valor. Existem também os planos de manutenção de CNH, que você quer uma renda passiva, digamos assim. Porém, é fácil de entender que se cada profissional tiver 4 processos de suspensão dos seus clientes, ele vai chegar a R$ 4.000 por mês. Se ele tiver somente recurso de multas de trânsito comum, às vezes com 20 multas por mês, ele pode chegar a R$ 4.000. Sem contar que é comum só um cliente ter 3 ou 4 multas, principalmente quando você trabalha com profissionais que estão aí na rua no dia a dia. Você deve estar se perguntando assim, mas se não se sabe quantos clientes é possível ter por dia e nem a quantidade de processos, como é que eu posso garantir ganhos de R$ 4.000 e ganhos superiores? Eu percebi que desde o primeiro mês, que agindo da forma que eu coloquei aqui nesse vídeo para vocês, dando atenção ao cliente, dando feedback, buscando sempre cancelar multas, o alto índice de cancelamentos, analisando, fazendo um trabalho perfeito mesmo. Em 6 meses eu fui muito indicada. Eu fazia também postagens nas redes sociais, tá? Isso era a minha forma de propaganda. Eu sempre conversava sobre multas de trânsito com amigos, nas viagens que eu fazia, em carros de aplicativo, eu sempre conversava, puxava um assunto. E normalmente no final da viagem eles me pediam um cartão. Eu não entregava um cartão para eles sem falar nada. Eu conversava, eu mostrava o meu conteúdo, o meu desembaraço em relação àquilo dali. Tá? A verdade é que às vezes você pode ter um cliente de cassação de CNH e outro com uma lei seca e outro com uma multa mandatória.
o que vai garantir até muito mais de R$ 4.000 por mês. Vai ter mês que você vai ter cliente só de recurso de multa. O que eu quero que fique claro para você é que é preciso ter indicação. É isso que vai fazer com que você tenha esse movimento. É preciso ter uma propaganda clara, utilizando as redes sociais. É preciso que você seja atrativo para o seu cliente. É preciso que você trabalhe com profissionais, com pessoas que estão recebendo multas no dia a dia. Agora, qual é a chave? A chave são as indicações. E fazer essas propagandas indiretas. Essas postagens, você precisa oferecer um plano de manutenção da CNH para esses profissionais, um plano baratinho, tá? Por mês, que não seja muito caro para eles por mês, mas que você vai ganhar na quantidade. E ao mesmo tempo você vai estar verificando multas deles ali. Então, você precisa sempre verificar o prontuário do cliente, tá? Mesmo que eles não tenham esse plano com você, você precisa avisar de novas multas. Isso aí é trabalho para você. Você precisa ser criativo nas suas postagens. Não é postar que nem muita gente faz assim, faça recurso de multa, telefone e tal. Não é isso. Você precisa fazer uma oferta, por exemplo, de análise gratuita da pontuação, semana da análise das multas, semana do motorista por aplicativo. Então, você precisa pensar para você ter realmente uma resposta positiva para esse teu cliente. E você precisa ter um bom índice de cancelamentos, focar nisso, focar num bom atendimento, em propagandas inteligentes e no índice de cancelamentos. No meu caso, simplesmente a minha forma de trabalhar e de fazer propaganda foi o que fez com que eu chegasse rapidamente aos R$ 4.000 por mês de ganhos logo no início. Com o tempo de trabalho, lógico, esses ganhos foram aumentando porque eu fui me tornando uma referência. Tá? E chegando naquela meta que eu determinei como suficiente para eu viver. Agora, se você trabalha 1 ano e não tem ganho de R$ 4.000, tem algo errado. Liga o seu alerta, veja o que você está fazendo, como você está fazendo propaganda, como estão os deferimentos dos seus recursos, como está a sua atenção para o cliente, seu atendimento. Você tinha que ter ultrapassado esse valor há bastante tempo. Então, eu sugiro que você pense como é a sua atitude diária. Eu sempre falo para os meus alunos, eu ensino a eles a ser VIP, a ganhar R$ 4.000 por mês. Faça o teste, utilize essas dicas aí. Você que trabalha no dia a dia com recursos de multas, você que está começando, também siga essas dicas que eu uso aí no meu dia a dia. Veja o que vai acontecer. Garanto que você vai melhorar bastante. Que em até 6 meses você vai conseguir esses R$ 4.000 por mês. Mas você tem que buscar o cancelamento, buscar exatamente essa indicação. Tá ok? Por hoje, vamos ficar por aqui. E se você pensou num amigo que você acha que precisa ver esse vídeo, compartilha com ele. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo aí, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Lembra também de curtir esse vídeo, porque é super importante para o nosso canal. Até a próxima!